seja o rapaz. A Bíblia vai tratar sobre o homem solteiro. Ela vai tratar sobre o homem casado. Ela vai tratar sobre a mulher solteira, sobre a mulher casada. Vai tratar sobre o divórcio. Vai tratar sobre questões financeiras. Vai tratar sobre questões políticas, sociais, econômicas. Jesus gostava muito de falar sobre economia. Enfim, a Bíblia é um livro que nos ensina como lidar com as circunstâncias da vida. Você que entrou aqui, talvez você viva diversos conflitos e talvez não percebeu que Deus, em sua soberania, em seu grande amor, já tem preparado o caminho das soluções desses problemas que são comuns ou é inerente à existência humana. Embora às vezes nós negamos, fazemos aquele discurso religioso, não, Jesus é suficiente, nas entrelinhas, ou de maneira simplista dizemos, está tudo bem, e às vezes não está tudo bem, porque não nos dispomos a entender de maneira profunda o que Deus tem para as nossas vidas. E tratando-se de família, principalmente porque sempre é um assunto delicado. Falar de família não é fácil, porque família é um campo onde diversos problemas existenciais discorrem. Acontece. Muitas coisas acontecem no seio da família. E o que vai definir se você vai ter vitória nas lutas da vida é a sua postura diante delas. É você entender a vontade de Deus e agir de maneira vitoriosa a partir de valores e princípios que Jesus ensina, ou não. Então, os conflitos não vêm dos tempos agora. Os conflitos são coisas muito antigas. A gente vai perceber que lá no Éden, antes da queda, havia um ambiente perfeito, harmônico, amoroso. O casal vivia em paz, era tranquilidade total. Mas após a queda, quando se deu ouvido ao tentador, o homem, quando eu falo homem, eu estou generalizando, o homem e a mulher, perdeu a doce comunhão com Deus. A consequência não podia ser outra, né? Imagina aí, irmãos. Iniciou-se sérios conflitos. É o que eu tratei com os irmãos. O conflito é inerente do homem caído. Problemas apareceram após a queda. Porém, essa noite eu quero refletir, quero ponderar, quero pensar com os irmãos que existe a possibilidade em Cristo de o ser humano equacionar ou resolver os problemas que o pecado trouxe à família. Escute bem, vou repetir. Em Cristo Jesus, você alcançará posturas que lhe levarão à vitória diante dos conflitos. E quando eu falo de conflitos, eu não estou falando só de uma discussão, de uma guerra. O conflito, ele é amplo, o conflito, ele é complexo, existem conflitos, porque assim, o que é viver em guerra, né? O que é paz? Será que paz é ausência de guerra? Não. A paz não é a ausência da guerra. Jesus ele vai dizer, eu vou dar a minha paz para vocês, não como o mundo dá. Escute. Ou seja, a gente vive num mundo de conflitos. Mas Jesus nos dá uma paz que vai além da paz que o mundo compreende. Ou seja, existe casamento perfeito, irmão? Não, né? Existe o perfeito no meio do casamento, que é Jesus. Existe família perfeita? Não, irmão. Eu torno a dizer, existe aquele que é perfeito no meio da sua família. Então eu quero desenvolver essa noite alguns pontos para a gente pensar, ponderar sobre a questão do conflito.
Primeiro, o desentendimento entre os casais. Vamos entender isso. Escute, jovem, você que vai casar. Escute, irmão e irmã, você que é casado. É comum a gente falar sobre desentendimento. Não, mas o casal está se desentendendo. É interessante que dentre os vários motivos existentes para justificar o desentendimento entre os cônjuges, o que mais se destaca é a questão do temperamento. Você está vendo aí? Jovem, esse jovem que está do teu lado, ele não tem o mesmo temperamento que tu tem. Homem, você que é casado, sabe essa mulher que Deus preparou, colocou na tua vida, e que tu ama, ou que tu deve amar ela, ela não tem o mesmo temperamento que tu tem. E aí é interessante que, segundo os psicólogos, o temperamento é uma combinação de características, irmãos, que são inatas. Nós herdamos dos nossos pais. E é interessante aqui, de forma inconsciente, afeta o nosso comportamento. Entenda bem, essa diferença que às vezes irrita no teu cônjuge, Jesus tem a solução para isso. Eu vou já te apresentar. Eu estou te apresentando primeiro o campo de conflito que é real. Às vezes a gente não entende. Mas esse homem, ele é muito passivo, muito calmo. Ele não resolve nada. E às vezes, não é porque ele é muito enérgico, ele é muito agoniado, afobado. E é interessante em que momentos de estresse, escute bem, nós que somos casados, sabe, eu sei disso muito bem. Em momentos de estresse, jovem também sabe, apesar de não ser casado, o jovem entende muito bem isso. E isso se aplica também ao jovem. Às vezes o jovem não quer compreender o pai porque ele é muito enérgico, é muito afobado, muito... Entenda bem o que eu estou falando. A família precisa entender que a não compreensão de que somos seres diferentes podem trazer muitos conflitos dentro do lar. Eu quero convidar o irmão... Eliel, você pode me ajudar? Eu vou convidar os irmãos também a abrirem as Bíblias, mas aí a gente vai ler alguns textos, para pontuar isso que eu estou falando para os irmãos. Essa questão de temperamento, às vezes nós não entendemos o outro. Pega esse microfone, irmão Eliel, senta ali do meu lado, senta ali, que eu vou pedir para a tua ajuda. Senta bem aqui, irmão Eliel, por favor, aí eu vou te pedindo tua ajuda, para mim não perder a linha. Então, irmãos, como eu estou dizendo, essa questão de temperamento, a gente tem que entender que o outro não é igual. Que às vezes um é mais agitado, mais enérgico, mais afobado, mais agoniado, o outro é mais calmo, é mais tranquilo, é mais passivo, é mais calmo. Às vezes é muito displicente, não faz nada. E os casais muitas vezes fazem disso cavalos de guerra. Existem brigas, conflito. Então, de forma inconsciente, de forma inata, a gente desenvolve alguns comportamentos que não agradam ao nosso próximo. Dizer que o temperamento é o seguinte, irmãos, como eu falei para os irmãos, em momentos de estresse, é bem comum aparecer o temperamento de cada um. Então, vamos para Gênesis, capítulo de número 25, versículo 27, por favor. Gênesis, pode abrir sua Bíblia também. Gênesis capítulo 25, verso 27. Se o irmão Eliel se achar, daqui eu estou contando com o irmão Eliel para me ajudar. Pronto, achei. Por favor, irmão Eliel. Diz assim: e os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Entenda bem, esse texto aí trata sobre Jacó e Esaú. Houve um problema muito sério no seio dessa família, porque
A mãe gostava mais do temperamento, do agir, do comportamento de um. O pai já era mais para o lado daquele que era o caçador. E daí surgiu-se um conflito. A falta de compreensão de que, às vezes, o pai tem um filho que age de uma maneira, o outro, é bem comum isso, né, normalmente. Um é mais tranquilo, o outro é mais agitado. Então, fechando esse ponto, irmão, que eu queria abordar, é que a questão de entender que temos temperamentos diferentes e que nos nossos relacionamentos a gente tem que trabalhar através do poder do Espírito Santo para vencer as nossas dificuldades de lidar com a diferença. É interessante que, pelo amor, nós devemos vencer todas as nossas diferenças, a fim de que tenhamos um casamento e uma família feliz. A mãe, tu só favorece ela é porque ela é assim. Às vezes a mãe não compreende, não é porque quer, às vezes é porque ela é agitada mesmo, é muito agoniada. Não é porque o pai gosta mais ele aí fica por ele. Está errado, não pode, tem que entender que eles não são iguais. Mas o amor tem que ser igual. Porque o amor vai conduzir essa família distante desse campo de conflitos que o mundo vive. Porque o mundo não entende. Vamos ler outro texto. 1 Pedro capítulo 4, verso 8, irmão Elielson, vamos lá correr para a Bíblia. Entenda bem, o amor é capaz de vencer, nos ajudar a vencer toda diferença. A minha esposa que diz assim, ela está aqui presente, ela diz assim, ela diz assim, eu vou dar um exemplo bem básico, bem interessante. Ela diz assim, eu derrubo as coisas, tu pensa que é o meu jeito, é porque eu sou muito agoniada, vai fazendo as coisas de qualquer jeito, e derruba, cai, ela não consegue fazer com calma. Aí ela vai fazendo, de repente taca a mão, derruba uma coisa aqui, derruba outra coisa. Não é porque ela quer. Mas o meu papel como marido, toda vez que a mulher quebrar alguma coisa, eu tenho que policiar, eu tenho que mudar, eu não posso fazer daquilo um cavalo de guerra. Isso não significa que ela também tem que se aproveitar dessa circunstância e sair quebrando tudo, viu, meu filho? Mas o fato é que somos pessoas diferentes. Eu já sou mais cauteloso, mais cuidadoso, ela já vai de qualquer jeito, já sai espalhando tudo aqui, já vai, eu fico ali, meu Deus, eu saio de perto, eu vou para longe, eu vou sair daqui. Não dá. Mas o fato é que tem que se entender. Acharam? Diz assim, Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, mas sobretudo tende ardente amor entre vós, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Tende intenso, ardente, forte. O quê? Amor. É isso aí. Amor. Tende intenso, forte. Amor. Quer superar as diferenças? Ame. Aí você vai ter um lar de paz, em meio a um mundo de guerra. E não é fácil. O Espírito Santo nos convida a entrar nessa realidade dele. Daí eu queria apontar alguns fatores que trazem conflitos também, e que são bem comuns no seio da família. Eu entendo, irmão, que são diversos fatores que trazem conflitos, que desencadeiam problemas no lar. E eu sei que talvez eu não consiga pontuar e apontar todos eles, e talvez você vá até dizer para mim, irmão, tem um aí que você não colocou, mas eu vou colocar alguns aqui para a gente pensar. A falta de confiança no casamento e no lar, viu? Isso serve para o relacionamento maternal e paternal com os filhos. A falta
de confiança. Vou fechar como se fosse para o casamento, mas entenda que depois eu vou dar uma amplitude. O casamento só tem sentido quando é estabelecido na plena confiança do amor verdadeiro, pois o amor folga com a verdade, irmão. Está escrito em Coríntios, 1 Coríntios 13, versículo 6. E aqui ele está falando sobre que o casamento, que a família, é uma família sem direção, sem sentido, quando é uma família que vive debaixo da desconfiança, porque a desconfiança traz consigo diversos tipos de problemas e de guerra. Escute, a desconfiança é um cavalo de guerra. Esse homem aí, olha o exemplo aqui que eu vou dar. Esse homem aí, ele não sabe cuidar de menino não, isso é um irresponsável. Isso, aí começa uma confusão, uma briga feia dentro de casa, porque a mulher não desqualifica o homem, não, isso é pai, não sabe. Irmã, confie que foi Deus, que Ele deu o seu esposo para vocês gerarem um filho e para Ele lhe ajudar a cuidar desse filho. Não é simplesmente fazer comentários desagradáveis para o homem. Não, você não sabe cuidar do menino. Você não tem capacidade. Ensine a ele. Oriente a ele. Ajude ele a entender que ele consegue. Ou se ele se esquiva disso, de repente, não haja com desconfiança quanto à sua capacidade, quanto à capacidade dele como pai. E dentro das famílias há conflitos, às vezes por conta da desconfiança. Eu estou citando esse exemplo porque é bem comum. Às vezes a crítica, a fala mal colocada, gera um problema, um conflito. Outro exemplo, às vezes a mulher não confia que o homem consegue administrar a questão financeira, aí ataca. Ou o homem não confia que a mulher tem capacidade para administrar a condição financeira. Aí o homem ataca, não, a culpa é sua, mulher, que você foi irresponsável. Um tem que confiar no outro. Um tem que ajudar o outro. Um tem que cooperar com o outro, para que os papéis se desenvolvam na direção de Deus, debaixo da oração e da palavra. O Espírito Santo vai nos ajudando a entender o próximo, a compreender e a confiar que todos nós temos um papel que Deus nos confiou no seio da família. E às vezes falta confiança. Às vezes falta a confiança no filho. Eu poderia trabalhar alguns exemplos. Tipo, não, esse menino é um irresponsável, ele não consegue cuidar dele. Mamãe, papai, vamos confiar. Se ele não sabe, ajude ele, ensine ele. E confie para que ele possa crescer, se desenvolver saudável na presença de Deus, com a sua autoestima lá em cima, sabendo que Deus o escolheu para uma obra. Entender que o alicerce da confiança é fundamental no seio da família, para aquela família se desenvolver de uma maneira em que o nome do Senhor vai ser glorificado pela competência do Espírito Santo, pela instrução da palavra de Deus. É importante para cada um de nós entendermos isso. Então, a gente vê em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 6, o irmão Eliel saiu dali, já, né, irmão Eliel? O texto vai nos apresentar essa realidade, que o amor folga com a verdade. O amor é o vínculo da perfeição no seio da família. Tá certo? Então, há amor entre o casal, então não há motivo para desconfiança, nem para ciúme. Tem gente que pensa que amor é ciúme, irmão. Tem gente que enganado pensa, às vezes até
lendo alguma coisa, né? Tem até que usar. Não, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúmes. De fato, ele tem. Você quer comparar a integridade divina com a sua caída? Normalmente, irmãos, o ciúme é um mal. O ciúme, normalmente, ele leva o ser humano a um desenfreio nesse sentimento, né? Inclusive, irmão, coloca em risco a estabilidade conjugal. Passou, vai para onde tão cheirosa assim, está errado isso aí. Aí começa uma briga. Está muito arrumado, vai para onde, rapaz? Não, eu vou para a igreja. Isso não é uma postura de alguém que tem o Espírito de Deus. A confiança no próximo é que faz com que a família esteja no projeto de Deus de maneira integral. É acreditar que o seu cônjuge foi escolhido por Deus e Deus colocou ele na sua vida e ele está capacitando, mas ele não sabe ainda, irmão, mas Deus está capacitando. Mas irmão, mas ela não sabe, ainda é toda... Não, mas Deus está capacitando para que o lar de vocês sejam uma vitrine do reino de Deus para esse mundo perdido. É interessante que, quando se fala de instabilidade, né, no mundo, essa questão do ciúme, tem homem que diz que ama e por conta desse mal que é o ciúme, chega até a matar a companheira. Então sabe por que muitos lares, até cristãos, vivem conflitos desnecessários? É porque a pessoa não fez uma leitura de que esse sentimento não é de Deus. É que isso que você está alimentando não tem nada a ver com amor, mas sim com os sentimentos do mundo. O mundo é que é possessivo, é destrutivo, é mau. Outra coisa que vale a pena a gente pontuar para daqui a pouco eu encerrar, é que existe um fator que desencadeia muitos conflitos e que muitos às vezes não querem nem abrir mão dessa postura e desse comportamento, que é o tratamento grosseiro. Ah, como é ruim você ser maltratado, né? Não é ruim você ser maltratado? Independente, o filho quando é maltratado, a mulher quando é o marido quando é maltratado, não é bom. E onde há o Espírito Santo se faz presente a perfeição do amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a paciência para se suportar a imperfeição daqueles com quem você convive. Ah, irmão, mas como é? Tem que suportar? Tem. Porque ninguém é perfeito. Então, dentro do seio da família, temos que entender que se tem o Espírito Santo, temos que carregar consigo características ou frutos, como diz lá em Gálatas capítulo 5, 22. Se alguém quiser abrir Gálatas capítulo 22, versículo 22 até o 23 só. Por favor, abra aí para a gente ver. Porque às vezes a gente não quer aceitar, não quer dar o braço. Não, porque eu nasci, aquele que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ninguém nasceu torto, a verdade é essa. A gente se entortou na nossa caminhada de vida. A gente desenvolveu maus comportamentos no desenvolver. Não tem nada a ver quando você nasceu, você não nasceu assim. E se aprender algumas coisas erradas, Deus ele nos convida a melhorar a nossa postura. Então, se o Espírito Santo está sobre as nossas vidas, o que diz o texto, Elielso? Gálatas 5, versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fé. 23, para concluir. Brandura, temperança, contra essas coisas não há lei. Veja que a característica de Deus
são coisas benéficas, coisas edificantes, coisas transformadoras, coisas curadoras, coisas que saram. E uma das formas de demonstrarmos o fruto do Espírito é como usamos as nossas palavras e as nossas ações. E muitas das vezes, os conflitos entre os cônjuges suscitam debaixo de ira, de grosserias, de palavras desagradáveis, de palavras incompreensíveis, de palavras que trazem ódio e destruição. Como diz em Provérbios capítulo 15, versículo 1, fala sobre quem de fato é sábio nesse processo de edificação de um lar. Não, mas irmão, ele tem que aceitar. Não, irmão, Jesus não nos chamou a gente para aceitar a gente do jeito que a gente quer, não. A gente precisa entender que um lar dirigido por Deus, um lar próspero, cheio do Espírito Santo, precisa ouvir os sábios conselhos de Deus. Provérbios 15, versículo 1, irmão Elielso. Diz assim: a resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. Então, a grosseria não contribui em nada no relacionamento, no seio da família. O fato é que vivemos dias onde a mídia secular, os formadores de opinião, as pessoas que têm educado ou que têm forjado pedagogias ensinam que tratar desrespeitosamente é algo normal, é natural, é comum, é novo, é novidade. Não é, irmão. O respeito sempre é fundamental no seio da família. O agir de maneira respeitosa, de forma recíproca, dentro da família, produz um lar saudável, um lar onde não há conflitos e um lar abençoado por Deus. Entender isso não é difícil. Entender isso é fácil. Às vezes, cabe o silêncio em algumas circunstâncias. Às vezes, cabe uma palavra mais de compreensão do que uma palavra ofensiva, agressiva, que julga. Então, a gente entende que a forma como tratamos uns aos outros é vista por Deus. E é uma referência, viu, irmão, que designa quem é sábio ou não. Pois a sabedoria se manifesta nas obras de mansidão. Isso está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Não, eu sou muito sábio, eu já li muitos livros, já li muitas vezes a Bíblia, mas com licença a palavra, um bruto. Um ogro. Não tem nada a ver com sabedoria. Você tem conhecimento e talvez seja só um conhecimento teológico secular. Não sei nem se advém do Espírito Santo. Porque a compreensão de que a maneira como tratamos... Eu acho interessante que eu gosto de dizer isso. Eu sempre digo, olha, não é o que você diz, é como você diz. O grosseiro é aquela pessoa que não sabe se colocar no lugar do outro. O homem erra, ou a mulher erra, não significa que você tem que compactuar com o erro. Mas isso não dá motivo para você humilhar o seu cônjuge. O filho erra, não é que você vai aceitar, passar a mão sobre o erro. Mas também você não vai assassinar com palavras o seu filho. O texto está nos falando que o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, ele tem uma compreensão de que Deus chamou ele para viver em paz, não foi para viver em guerra. A questão não é quem tem razão, a questão é deixar Deus ter a razão dentro dos nossos lares. Então,
Uma outra coisa que vale a pena eu pontuar para me fechar, a questão das dívidas, irmãos. Não vá dormir não, que eu já encerrei. Mas pense numa coisinha que traz conflitos e problemas dentro do lar. Eita, dívida. As dívidas, irmãos, são ocasionadas pela... Tem dia assim, não, é porque eu sou corajoso. É em quantas vezes? Paga em quantas vezes aí? Eu sou corajoso. Não, quanto é? Eu tenho um cartão de crédito, quanto é? A linha tênue, é bem fininha. Da coragem e da irresponsabilidade, irmão. E dívidas, as dívidas é uma coisa que ocasiona muitos conflitos em meio à família. Chega até mesmo a terminar casamentos, relacionamentos se acabam por causa de dívidas. Porque ninguém tem paz mais. O homem não dorme mais, a mulher não dorme mais, ninguém se entende, briga, a culpa é tua, não, a síndrome do Éden, né? Não, a culpa foi tua, porque não, mas eu não, mas quem que vai pagar? Não, é fato. Dentro do lar cristão, precisamos nos policiar sobre essas questões de compra. Por quê? Porque uma pessoa endividada, ela não pensa em mais nada, irmão, a não ser somente nas dívidas. Sabe aquela pessoa que ela não tem paciência com o marido não tem paciência com a mulher, não tem paciência com o filho. Todo o seu tempo é consumido pela preocupação da dívida. Traz todo o desconforto, alimenta todo o sentimento de confusão e de desorientação dentro do lar. E coisa ruim é você estar endividado. Eu não gosto de estar devendo. Eu lembro, eu estava devendo aí R$300, aí não tinha o dinheiro. Aí a minha mulher é testemunha. Aí eu ficava, meu Deus, eu não quero comer não. Eu tenho que pagar isso aqui. Jesus, que eu... 300, que é R$300, irmão. Mas como eu tinha assumido o compromisso, eu gosto de cumprir. E dívida traz problemas e traz conflitos. O fato é que, às vezes, nós não percebemos que aquelas pequenas dívidas também alimentam grandes problemas. Quem foi que comprou isso aqui? Não, precisava. Aí começa uma confusão por causa de uma coisa que talvez não fosse nem necessário. Mas aí o outro achou que estava no direito, não estou dizendo que ele estava direito, tá? De fazer uma confusão por causa de uma compra que talvez não cabia naquele momento. Não era necessário mas aconteceu. Daí a importância do diálogo, da conversa, para que tudo esteja debaixo da direção e da presença de Deus. Eu quero concluir falando que algumas pessoas até mesmo adoecem por conta de dívida. Assim nós precisamos ouvir a palavra de Deus, que diz: não devais nada a ninguém a não ser o amor.